Olá, bom dia, amadas inteligências. Prossigamos com a história de Moisés do Nilo. Moisés está reivindicando ao faraó a libertação do povo hebreu, que saiam da terra do Egito e migrem para a terra da Palestina, para a terra prometida, para a terra de Canaã. Só que o faraó está endurecido em si próprio, em seu próprio coração. Capítulo 11 do livro do Êxodo, 10ª praga, a última praga, a definitiva. Deus nos conduz à leitura. Amém. Sejamos canais de Deus. Que a glória de Deus resplandeça e que o nosso rosto suma, se esmaeça. Que falemos de Deus e não de nós. Que nos apequenemos diante da glória de Deus. Amém. Deus é luz, Deus é amor, Deus é humildade. Amém. 10ª praga, morte dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: tenho ainda de enviar uma praga ao faraó e ao seu país. Depois vos deixará partir daqui, isto é, vos expulsará todos daqui. Deus já tinha falado isso. Trarei tantos problemas ao governo do faraó que ele expulsará vocês do Egito. Fala a todo o povo. Cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. Conforme eu sou, já havia enunciado lá atrás, as mulheres egípcias e os egípcios abençoarão a saída dos hebreus, ainda mais, porque a bênção vem ao final. Amém. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Olha a bênção. E também Moisés era muito estimado no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Moisés foi muito educado na cultura hebreia e na cultura egípcia. Quer dizer, Moisés não era qualquer um, ele era muito sofisticado intelectualmente, além de ser muito gracioso no relacionamento com todos. O Senhor fez com que o povo ganhasse o favor dos egípcios. E também Moisés era muito estimado em grande conta no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. As pessoas gostavam de Moisés. Disse Moisés, assim como José do Egito, né? A gente observa como há semelhança na história de Moisés com a história de José do Egito. 300 anos separando dois correspondentes recíprocos que existiam em Deus, em Jesus, mesmo muito antes de Jesus. Amém. Coisa boa. Disse Moisés, assim diz o Senhor, à meia-noite eu passarei entre os egípcios, morrerão todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó que se senta no trono até ao primogênito da serva que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do rebanho, tanto os humanos quanto os seus animais. E se ouvirá um imenso clamor de lamento por todo o Egito, como nunca houve nem haverá, mas aos israelitas nenhum cão lhes latirá, nem aos homens, nem aos animais, para que saibais que o Senhor distingue entre os egípcios e israelitas, a proteção na terra de Gósen, na terra de Gésen, blindada e protegida por Deus. Então todos os teus ministros virão a mim e, prostrados diante de mim, me pedirão, sai com o povo que te segue, então sairei. E saiu irado da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés,
o faraó não vos obedecerá, e assim se multiplicarão meus prodígios de coisas extraordinárias de gravidades no Egito. Coisas graves trarei ao Egito. E Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios na presença do faraó, mas o Senhor fez com que o faraó se empenhasse em não deixar os hebreus partir de seu território. Páscoa. Naqueles dias, capítulo 12 do livro do Êxodo. Páscoa. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este mês será para vós o principal, será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no dia 10 deste mês, cada um providenciará uma reis para a sua família, uma por casa. Se a família é muito pequena para consumi-la, junte-se com o vizinho de casa. A reis será repartida conforme o número de comensais e o que cada um comer. Será um animal sem defeito, macho de 1 ano, cordeiro ou cabrito. Vós o guardareis até o dia 14 do mês, e então toda a Assembleia de Israel o matará ao entardecer. Com um pouco do sangue aspergereis os 2 batentes e a travessa da casa onde o tiverdes comido. Aspergir os umbrais da casa, os umbrais dos portais das portas das casas. Nessa mesma noite comereis a carne assada ao fogo, acompanhada de pão sem fermento e verduras amargas. Dela não comereis nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, com cabeça, patas e entranhas. Não deixareis restos para a manhã seguinte, e se algo sobrar, o queimareis. E o comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão. E o comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor, o livramento. É a descrição do ritual de livramento para a saída dos hebreus, enquanto Deus está castigando com a praga da morte dos primogênitos egípcios. Nessa noite, na noite da Páscoa do Senhor, atravessarei todo o Egito, todo o território egípcio, matando todos os seus primogênitos de homens e de animais. E farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou quem sou, eu sou o que sou. Conforme havíamos lido anteriormente. Que história singela, magnânima, história sublime. O sangue será vossa senha nas casas onde estiverdes. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga exterminadora não vos tocará. Quando eu passar ferindo o Egito, esse dia será memorável para vós. Nele celebrareis festa para o Senhor, lei perpétua para todas as gerações. Olhem como isso contamina a nossa cultura ocidental. Páscoa, até feriados temos da Páscoa. Ler a Bíblia traz sentido à nossa existência no ocidente da terra. Leiamo-la com fervor. Amém. Olha o sangue espargido nos umbrais dos portais das portas dos hebreus. Terra de Gósen, de Gésen, terra protegida e blindada por Deus. O sangue será vossa senha nas casas onde estiverdes. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga exterminadora não vos tocará. Quando eu passar ferindo a terra do Egito. Morte aos primogênitos egípcios. Que gravidade!
Esse dia será memorável para vós. Nele celebrareis festa para o Senhor, lei perpétua para todas as gerações. Os ázimos. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia fareis desaparecer de vossas casas todo fermento, pois aquele que comer algo fermentado será excluído de Israel. Ficará vulnerável às pragas. Desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia se faz a assembleia litúrgica, e o mesmo no 7º dia. Neles não trabalhareis, somente preparareis o que faltar para cada um comer. Observareis a lei dos ázimos, porque nesse dia o Senhor tirou seus esquadrões do Egito. Nesse dia fareis festa, é lei perpétua para todas as vossas gerações, desde o dia 14 pela tarde até a tarde do dia 21, comereis pães ázimos. Rituais, símbolos e costumes que permanecem entre os judeus e, em certa medida, entre nós também. Olha, comemoramos a Páscoa, até feriado temos, e o nosso comércio pulsa mais. É um feriado, as pessoas consomem mais dinheiro circula. Importante entender sobre isso, muito importante. É lei perpétua para todas as vossas gerações. Desde o dia 14 pela tarde até a tarde do dia 21, comereis pães ázimos. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas, pois quem comer algo fermentado será excluído da Assembleia de Israel. Seja forasteiro, seja nativo. É um ritual próprio da própria cultura hebraica. Olha que legal. Não comais nada fermentado, mas comei pães ázimos em todos os vossos povoados. Ordens de Moisés. Moisés chamou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolhei uma reis por família e degolai a vítima da Páscoa, no sacrifício de um animal. Tomai um ramo de hisopo, molhai-o no sangue do prato e ungi de sangue a travessa e os 2 batentes, e nenhum de vós saia pela porta da casa até a manhã seguinte. O Senhor vai passar ferindo o Egito, e quando vir o sangue na travessa e nos batentes, nos umbrais dos portais das portas das casas dos hebreus, passará adiante e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para ferir. Cumpri esta ordem do Senhor. É lei perpétua para vós e vossos filhos. E quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, segundo a promessa, observareis esse rito. E quando vossos filhos perguntarem o que significa esse rito, respondereis: é sacrifício da Páscoa do Senhor. Ele passou no Egito junto às casas dos israelitas, junto às casas dos hebreus, ferindo os egípcios e protegendo nossas casas. O povo se inclinou e se prostrou. E os israelitas foram e puseram em prática o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Saída de Israel. Olha a materialização da bênção, a bênção acontecendo. Saída de Israel. À meia-noite o Senhor matou todos os egípcios primogênitos na terra do Egito. À meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó que se senta no trono, até o primogênito do preso fechado no calabouço, do maior até ao menor, e os primogênitos dos animais, até os rebanhos dos animais. Os primogênitos dos animais também morreram. Ainda de noite, levantaram-se o faraó, sua corte e todos os egípcios, e ouviu-se um clamor imenso em todo o Egito,
pois não havia casa em que não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo com todos os israelitas, e de oferecer culto ao Senhor, conforme pedisteis. Levai também as ovelhas e as vacas, como dizieis. Levai também as ovelhas e as vacas, como dizieis. Despedi-vos de mim e parti. Os egípcios tinham pressa que o povo saísse o quanto antes do país, pois tinham medo de morrer todos. Os egípcios expulsaram os hebreus da terra do Egito, ainda abençoando-os. Que libertação! O povo tirou das amassadeiras a massa sem fermentar, envolveu-a em mantos e a carregou no ombro. Além disso, os israelitas, os hebreus, fizeram o que Moisés lhes havia ordenado. Pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. O Senhor fez com que ganhassem o favor dos egípcios, que lhes abençoaram. Os egípcios que lhes deram o que pediam. E assim, os egípcios abençoaram os hebreus na partida dos hebreus para a terra prometida. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote. Eram 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. E uma multidão imensa os seguia, com ovelhas e vacas e enorme quantidade de rebanhos. Assaram a massa que haviam tirado do Egito, fazendo pão ázimo, pois não havia fermentado, porque os egípcios os expulsavam, e não podiam deter-se, e tampouco levaram provisões, foram sem nada para comerem. A estadia dos israelitas no Egito durou 430 anos. Olha só, a permanência no tempo de 430 anos em regime de muito pesada escravidão. É o que o texto bíblico traz. Nós falamos sempre 300 anos, a intercorrência, o intervalo de tempo entre José do Egito e Moisés, mas o texto sagrado diz 430 anos. Cumpridos os 430 anos, os esquadrões do Senhor saíram do Egito no mesmo dia, noite em que o Senhor vigiou para tirá-los do Egito, noite de vigília para os israelitas, por todas as gerações. Rito da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o rito da Páscoa. Nenhum estrangeiro a comerá. Os escravos que tivereis comprado, circuncida-os. Os escravos que tiveres comprado, circuncida-os. Olha que interessante. Cultura da época. Os hebreus saíram do regime de escravidão, mas eles também tinham escravos. Para entendermos a Bíblia, as histórias da Bíblia, temos de compreender o tempo do mundo antigo, para não fazermos juízos equivocados. Então aqui não cabem avaliações morais segundo o tempo de hoje, o tempo presente. Muito cuidado tenhamos ao ler a Bíblia. História de Moisés do Nilo, história de José do Egito, são histórias do tempo muito antigo. 3.700 anos para trás em relação a nós, história de José do Egito. 3.300 anos para trás em relação a nós, história de Moisés do Nilo. Portanto, tenhamos máximo zelo com a antropologia e cultura do tempo antigo. Muito importante. Sigamos. Rito da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o rito da Páscoa, nenhum estrangeiro a comerá. É típico do povo hebreu.
Elemento de cultura, elemento fechado, de cultura interna. Os escravos que tiveres comprado, circuncida-os, e somente então poderão comê-la. Nem o criado, nem o diarista a comerão. Cada cordeiro deve ser comido dentro de uma casa, sem excluir nada da carne, e não lhe quebrareis nenhum osso. A comunidade inteira de Israel a celebrará. E se o migrante que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circuncidar todos os homens, e somente então poderá participar dela. Será como um nativo, será como um hebreu, será como um israelita. Mas nenhum incircunciso a comerá. A mesma lei vale para o nativo e o migrante. A mesma lei vale para o nativo e o migrante que vive convosco. Os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia o Senhor tirou do Egito os hebreus por esquadrões. Eita, que maravilhoso! História de livramento, que maravilhoso livramento. Os israelitas, os hebreus, cumpriram todos os ritos impostos por Deus, transmitidos a Moisés, o legislador mor do povo hebreu. Os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Arão, que era a boca para a transmissão do que Moisés dava a ele diretamente da parte de Deus. Moisés, o oráculo divino na boca de Arão, e Arão conduzindo e discursando para conduzir o povo rumo à terra prometida. Os israelitas assim fizeram, cumpriram todos esses rituais, cumprindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou do Egito os israelitas por esquadrões, aos montões, às multidões. Amém. Coisa boa. Viva a escola de campeões. Amém. Viva a literatura. Assim chegamos ao capítulo 13º do livro do Êxodo. História de Moisés do Nilo. História magnânima e sublime de proteção, blindagem e livramento de Deus. Uma prevenção. Durante as nossas narrativas, durante os nossos momentos, durante as nossas estadas aqui, o que nós devemos menos dar atenção são essas coisas que tratam de datações, de avaliações científicas sobre os textos bíblicos, os registros dos textos bíblicos, essa diferenciação de datas. Por quê? Porque isso mais faz enriquecer essas distinções e essas diferenças de datações, tanto para a história, cientificamente falando, quanto para o texto bíblico. Essas distinções mais trazem sofisticações do que prejuízos ao entendimento do sentido que queremos alcançar. Portanto, tenhamos máxima assimilação aos significados que as histórias querem transmitir. A gente será muito mais abençoado se não criarmos picuinhas por conta de datações, por conta de descrições de ritos. Eu aqui não tenho nenhum interesse em fazer avaliações teológicas, avaliações doutrinárias, não é o meu propósito. Eu utilizo a Bíblia como um instrumento linguístico para evoluir a minha espiritualidade. Então, a minha leitura é uma leitura que, para mim, é muito sadia. Então, eu trago elementos da história, da parte científica, da parte da arqueologia, né? Mas não querendo trazer uma comprovação de alguma coisa. Não. Nosso objetivo aqui é de expansão da nossa capacidade de ler, de escrever, de meditar, de contar histórias, de nos relacionarmos em amor. Esse é o propósito da Escola de Campeões.
nossos amados socioeducandos da Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, vasos santos de Deus. Estamos em unidade de espírito, que Deus nos abençoe e que prosperemos em Deus. Amém. Tenhamos união, como o salmista Davi nos trouxe. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que vivamos todos em união. Que a graça de Deus esteja conosco. Que Deus abençoe o nosso dia. Que sejamos muito abençoados por Deus. Que as bênçãos de Deus persigam as nossas casas, os nossos lares, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso lar, o nosso corpo, o nosso proceder. Que a nossa conduta seja conduta de amor. Amém, amém e amém. Viva a Escola de Campeões. Viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Unire. Amém.